Fala, meus queridos, como é que vocês estão, gente? Todo mundo certinho? Todo mundo tranquilo? Pessoal, dando continuidade aqui na nossa playlist sobre ângulos, vamos estar trabalhando agora um pouco de nomenclatura de ângulo, um pouco de classificação, como que os ângulos se relacionam entre si e o que a gente pode tirar de proveitoso disso. Belezinha, meus queridos? Lembrando que qualquer dúvida, chama nos comentários, estamos sempre lendo, estamos aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Se inscreva no canal aí, gente, para dar aquela moralzinha pra gente, deixa o seu like e vamos embora lá. Vamos começar a falar sobre esses ângulos aí então, gente. Olha lá. Primeira coisa que a gente vai falar, senhores, é um ângulo extremamente conhecido, um ângulo extremamente famoso, que é o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é formado quando eu tenho duas retas que se cruzam perpendicularmente. Retas que se cruzam perpendicularmente formam um ângulo de 90 graus, gente. Então, esse cara aqui, ó, que tem esta amplitude, esse cara é o meu ângulo reto, esse cara é o meu ângulo de 90 graus. Tranquilo, gente? O nosso ponto de partida vai ser esse cara. A partir dele a gente vai falar sobre todos os outros. A gente tem ângulos que são ditos agudos. O que quer dizer um ângulo agudo, senhores? Um ângulo agudo é um ângulo que ele é maior do que zero e menor do que 90. Não pode ser 90, se for 90 ele é um ângulo reto, tem que ser menor do que 90. Não pode ser menor igual a 90. Tranquilo, gente? Pensa agudo, uma ponta de uma flecha, senhores. Lembra de uma coisa que seja afiada? Uma agulha, uma coisa que penetre. O ângulo agudo faz justamente isso aqui, ó. Com muita criatividade aqui, vocês podem imaginar uma flecha, ó. Então, o ângulo agudo são ângulos que são pontas de flecha. Belezinha, gente? Entre 0 e 90 graus. Temos o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta. Famosíssimo também, senhores. Que ele é formado quando eu tenho semi-retas opostas, em sentidos opostos. Que são quem? Os famosos ângulos de 180 graus, senhores. Tenho duas semi-retas aqui, ó, começando no mesmo vértice, em sentidos opostos. Elas vão formar este belíssimo ângulo aqui de 180 graus. Então, o ângulo de 180 graus também é chamado de ângulo raso, assim como o de 90 também é chamado de ângulo reto. Tranquilão, gente? Depois, o que a gente tem? Os ângulos obtusos. Quem são os ângulos obtusos? Pensa comigo, ó. Eu tenho ângulos menores do que 90, são os agudos. Eu tenho o ângulo reto, que é 90. Eu tenho o ângulo de 180. O que está faltando? Os ângulos entre 90 e 180. Então, os ângulos obtusos são ângulos que são maiores que 90 e menores do que 180. Dá uma olhada aqui como é que é a cara deles, ó, senhores. Aqui está o 90 graus e aqui está o 180 graus. Qualquer ângulo nessa amplitude, gente, entre 90 graus e 180 graus, eu chamo ele de ângulo obtuso. Tranquilo, gente? Tenho aqui, ó, um outro ângulo que é o ângulo de volta inteira. Como que é o ângulo de volta inteira? Formado por um par de retas, né? Por duas retas que são coincidentes. Uma reta está em cima da outra, formou o ângulo de 360 graus. Mais uma vez, está faltando alguém? Tá, gente, por quê? A gente parou no 180. Do 180 a gente foi para o 360. Mas os ângulos que têm amplitude aqui embaixo, como é que a gente chama eles? Esses caras a gente chama de ângulos reentrantes ou não convexos. Quem são eles? São todos os ângulos que têm amplitude maior do que 180 e menor do que 360. Por exemplo, esse belíssimo ângulo quicando aqui na nossa cabeça. Tranquilão, gente? Então essa é a nomenclatura que a gente tem que saber, que a gente tem que trabalhar. Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo raso, ângulo obtuso, ângulo de volta inteira e ângulo reentrante. Tranquilão, gente? Maravilhoso. Agora uma definição, gente, uma dicotomia aqui que a gente tem muito grande, que é o quê? Ângulos consecutivos ou ângulos adjacentes. Quem que pega quem aqui, senhores? Qual que é a ideia desse negócio? Vem comigo aqui, ó. Os ângulos são consecutivos quando eles têm um lado em comum. Ponto final. Ângulos que possuem um lado em comum são ditos ângulos consecutivos, ponto final. Então isso aqui são ângulos consecutivos. Maravilhoso, gente? Beleza, como que é esses caras? Por exemplo, esse aqui, ó. Eu tenho esse ângulo ABC. Ângulo em B formado por A e C. Então, olha aqui, ó. Esse ângulozinho vermelho, quais são os lados desse ângulo? É o lado BA e é o lado BC. Maravilhoso, gente. Agora, olha aqui, ó. Olha aqui, eu tenho o ângulo C. Eu tenho o ângulo C. O ângulo C é formado por C, B e D. Quem são os lados desse ângulo? CB, CD.
Reparem que CB e BC é o mesmo segmento de reta. Então eles compartilham BC. Ou seja, são dois ângulos que têm o mesmo lado em comum. Essa é a definição de ângulos consecutivos. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho, dá uma olhada que bonitinho aqui, ó. Aqui eu tenho esse ângulo A, ó, gente. Ângulo em O, formado por A e B. Aqui eu tenho esse ângulozinho bonitinho. Quem são os lados dele? OB e OA. Tranquilo? Maravilhoso, gente. Quem que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho esse ângulo vermelho aqui, ó. Formado aqui. Quem que ele é? O ângulo entre C e o ângulo entre A. Quem que são os lados desse ângulo? Esse lado e esse lado. Reparem que o segmento OA é comum aos dois ângulos. Pertence aos dois ângulos. Tranquilidade, gente? Essa é a definição de ângulos consecutivos. Quando eu for definir ângulos adjacentes, eu tenho que tomar um pequeno cuidado. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com ângulos adjacentes, senhores? Nos ângulos adjacentes eu tenho que tomar um pequeno cuidado porque tem um porém a mais. Qual que é esse porém? Ângulos adjacentes são ângulos que possuem um lado e o vértice em comum. Beleza, tranquilo. O que mudou daqui, ó? O vértice tem que ser comum aos dois ângulos. Aqui não, ó. Esse cara aqui tem o vértice em B e esse cara aqui, deixa eu fazer da cor bonitinha, para deixar separadinho. Esse cara aqui tem o vértice em C. Então reparem, eles são consecutivos, mas não têm o mesmo vértice. Esses caras aqui dividem o mesmo vértice. E ainda assim eles são consecutivos, beleza. Tranquilo, mas olha lá o que está rolando. Ângulos adjacentes, eles são ângulos que possuem um lado e o vértice em comum. Então eu posso falar que esse exemplo aqui de baixo, ele é adjacente? Não. Por quê? Porque eles não podem ter nenhum ponto interno em comum. O que quer dizer ponto interno em comum? Vem comigo aqui, ó, analisa isso aqui. Se eu pegar este pontinho preto aqui, ó, este pontinho preto, ele está dentro de qual ângulo? Ele está dentro do ângulo AOB, AOC, perdão. Ele está dentro do meu ângulo vermelho, AOC. Se eu pegar este pontinho preto aqui agora, ó, ele está dentro de quem? Tanto do AOB quanto do AOC. Então esse pontinho preto, ele pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo. E isso não pode acontecer se eles forem adjacentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nesse cara que chegou para nós. Esses caras aqui, o que eles são? Eles são consecutivos? São. Porque esse lado de cá é comum tanto ao ângulo alfa quanto ao ângulo beta. Só que repara uma coisa, eles compartilham o mesmo vértice. Beleza. E não existe um ponto que eu faça dentro de beta que fique dentro de alfa. Não existe como. Então, se eles têm um lado em comum, dividem o mesmo vértice e não tem nenhum ponto em comum dentro dos ângulos que esteja tanto em alfa quanto em beta, eu posso chamar esses caras aqui de adjacentes. Essa é a notação. Tranquilo, gente? Boa diferença aí do que é consecutivo e o que é adjacente? Beleza, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a falar sobre alguns tipos de ângulos adjacentes, como, por exemplo, os ângulos adjacentes complementares. Quem que são esses caras, gente? São ângulos que somados dão 90 graus. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Reparem que esses dois ângulos aqui, ó, têm o mesmo vértice, têm um lado em comum, e nenhum ponto do ângulo B é ponto do ângulo A. São bem separadinhos os dois. Separados pelo lado, né? Beleza. Os dois somados dá quanto, gente? Essas retas são perpendiculares. Se são perpendiculares, se cruzam formando 90 graus. Então, o que eu assumo disso aqui? Assumo que alfa mais beta é igual a 90 graus. Por isso, eles são ditos complementares. Eu tenho ângulos também que são ditos suplementares, gente. Como que são ângulos suplementares? São ângulos adjacentes, repare que eu estou chamando de adjacentes, já sabemos o que é adjacentes agora, que somados dão 180 graus. Olha aqui, ó, possui um lado em comum, o mesmo vértice, só que nenhum ponto de B é ponto de A. E esses dois caras somados dão um ângulo raso. Então o que eu falo para vocês? Eu falo o seguinte, eu falo que nesse caso aqui, ó, alfa mais beta, aliás, aqui tá A mais B, né, gente? Vamos colocar bonitinho aqui, ó.
A mais B, o ângulo A mais o ângulo B, isso aqui dá 180 graus. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é o ângulo A mais o ângulo B, vou colocar um chapéuzinho para indicar que é ângulo. Eles valem 180 graus. Então, complementares, 90 graus. Suplementares, 180 graus. Top! Maravilha. Mais um tipo lá, gente, os replementares. Como são os replementares? São ângulos adjacentes que somados dão 360 graus. Dá uma olhada aqui que beleza, ó, senhores. Temos esse ângulozinho aqui, ó. O ângulo A mais o ângulo B, que somados dão 360 graus. Tranquilão, né, gente? Complementar, 90. Suplementar, 180. Replementar, 360. Tem outro tipo que é muito pouco usado, a literatura quase não aborda sobre ele, tá? É uma classificação esquecida, que são quem? Os explementares. Quem são os explementares, senhores? São ângulos adjacentes cuja diferença dá 180 graus. Por exemplo, o 200 com 20. Se eu fizer 200 menos 20, vai dar 180 graus. Então, os explementares, eles são o contrário dos suplementares. Suplementares somados dão 180, os explementares, a diferença dá 180 graus. Não é muito usual, senhores, mas é importante comentar, tá? Vai que cai na prova de vocês. Vamos dar uma olhada então nos exemplos agora, gente. Como que a gente usa isso aí para a nossa vida real, para o nosso dia a dia. O que a gente tem aqui, ó? Olha esses ângulos que bonitos aqui, ó. Tem esses dois caras aqui. O que eu estou olhando desses caras? Eles são adjacentes? Vamos olhar. Eles têm um lado em comum e dividem o mesmo vértice. Beleza. Eles têm algum ponto em comum entre eles? Ó, os pontos desse ângulo aqui são esses pontinhos azuis. Os pontos do ângulo de baixo são esses pontinhos vermelhos. Não tem ponto em comum. Então são adjacentes. Além do mais, esses dois caras somados estão dando quanto? Tá dando 90 graus, né? Tá até indicado aqui, ó. Ó o ângulo reto aqui, ó. Tá indicado que esses dois caras somados dão 90 graus. Então quanto que é x? Pô, gente, aqui eu tô em casa, né? Aqui eu tô tranquilão. Por que eu tô tranquilão? Porque isso aqui é o seguinte, ó, gente. Eu sei que eles são complementares. Eu sei que esses caras aqui, eles são ângulos adjacentes complementares. O que significa eles serem complementares? Significa que 3x mais 10 mais 2x menos 20, isso aqui é igual a 90 graus. São ângulos que somados dão 90 graus. Tinha 3x saladas, comi 2x saladas, eu estou com 5x saladas. 10 menos 20, tinha 10, gastei 20. Estou com troco ou estou devendo? Estou devendo. Estou devendo quanto? 10 pilas, senhores. Isso aqui é igual a 90 graus. Menos 10 passou positivo. Isso aqui vai ficar como? 5x é igual a 90 mais 10. Quanto que é 90 mais 10, senhores? 90 mais 10 vai ficar 100. Passei o meu 5 dividindo e aqui vamos lembrar daquela manhãzinha de divisão por 5, né, gente? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Se vocês estão vendo esse vídeo depois que eu já fiz, vai aparecer o card aqui para vocês. Mas olha lá, divisão por 5, a gente não faz divisão por 5 nunca, tá, gente? A gente dobra a parte de cima e puxa a vírgula uma casa para a esquerda. Quanto que é o dobro de 100? É 200. Puxo a vírgula uma casa para a direita, dá 20. Para qualquer número, tá, gente? Dividiu por 5. Qualquer número dividido por 5, dobra esse número, puxa a vírgula uma casa para o lado. Ou seja, o meu x vale 20. Tranquilão, gente? Facinho? Próximo lá, vamos ver. Determina o valor de x, olha lá, gente, que criativo que eu sou. Temos esse cara aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Eles são adjacentes? Os dois dividem esse lado e os dois têm o mesmo vértice em comum. São bem separadinhos esses caras, então eles são adjacentes. Quanto que esses caras estão somando juntos? Juntos estão somando 180 graus. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses caras e igualar a quanto? Igualar a 180. Então, olha aqui o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui, ó, 4x menos 15. Isso aqui vai ser, esse cara mais x mais 45, que é o meu outro ângulo. Isso aqui tudo vai ser igual a 180. Beleza, tinha 4x saladas, comprei outro x salada, eu tô com 5x saladas. Menos 15 mais 45 vai dar mais 30. Isso aqui tudo vai ser igual a 180. O mais 30 eu vou jogar para lá negativo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 5x vai ser igual a 180
menos 30. O meu 5x ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a 150. Divisão por 5 de novo, gente. Olha que beleza. Olha que beleza. Isso aqui vai ficar como? 150 divididos por 5. Dobra a parte de cima, puxa a vírgula, uma casa para o lado. Isso aqui vai ficar o quê? 300, puxei uma casa para o lado, ficou 30. Resposta. Tranquilão, gente? Facinho até aqui? Tudo de boa? Vamos mais um lá. Determine o valor de x. E quem que são esses caras aqui, gente? Esses caras são replementares. Replementares quer dizer o quê? São ângulos adjacentes, tem um mesmo lado em comum aqui, ó. Esse ângulo aqui divide esse mesmo lado com esse cara, e nenhum dos ângulos é igual entre si. Tem nenhum ponto em comum entre si. O que eu faço aqui, gente? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. 7x mais 50 mais 3x mais 10 tem que dar quanto, gente? Se eles são replementares, isso aqui tem que dar 360. Beleza? 7x mais 3x, 10x. 50 mais 10, 60. Isso aqui tem que ser igual a 360. O meu 60, passei para lá negativo. Olha aqui como é que ficou. 10x vai ser igual a 360 menos 60. 10x vai ser igual a 300. E meu 10 passou dividindo. Meu x vai ser igual a 300 divididos por 10. Corta o zero, corta o zero. 30 divididos por 1, meus queridos, dá 30. Então, descobri meu valor de x pela propriedade dos ângulos replementares. Tranquilão, gente? Vocês estão confortáveis? Tá de boa o conteúdo aí? Tá indo tudo tranquilo? Qualquer dúvida, chama nos comentários aí, gente. Estou à disposição de vocês para tirar suas dúvidas. Tranquilão, gente? Já está inscrito no nosso canal? Já deixou seu like? Então, maravilha, senhores. Desejo a vocês uma excelente rotina de estudos e até o nosso próximo vídeo.